Boa tarde, meus irmãos. O Léo falou que eu não queria interromper, e ele falou que Deus está fazendo algumas coisas e tem algumas oportunidades, mas eu também não quero interromper o que Deus está fazendo. E eu sinto muito forte no meu espírito que Deus está querendo comunicar algo aos nossos corações aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Eu queria que você simplesmente começasse a pedir a Deus o que você está querendo comunicar nesse dia ao meu coração. Faz a sua oração, você não precisa de mim. Eu estava ali no período da adoração, continua com seus olhos fechados. Talvez eu vou falar algumas coisas aqui que vão começar a fazer sentido para alguns. Estava ali e Deus falou que eu tinha que orar por um sentimento. E o sentimento é desconfiança. Desconfiança. Mas essa desconfiança, ela tem algumas particularidades. Essa desconfiança, ela está em alguns corações de pessoas que amam muito ao Senhor, mas que foram feridas na sua trajetória com Deus. E, curiosamente, Deus está trazendo algumas dessas pessoas para cá. Sabe, tem uma palavra sobre a nossa comunidade, que é uma comunidade Ramá. E essas pessoas que entram lá em Ramá são pessoas que, às vezes, elas são consideradas como marginalizadas, como pessoas problemáticas. E eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu oro para que você libere cura dos corações aqui nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Jesus, você é o mais belo de todos os homens. Nenhuma mágoa, nenhuma ofensa, nada e ninguém pode ofuscar o brilho da sua glória. Nada, Jesus. Eu oro para que você restaure nesse lugar aqui, mais uma vez, alegria, Jesus, alegria. A desconfiança foi o que você combateu no Éden, porque foi isso que Satanás plantou no coração de Adão e Eva, desconfiança do Criador, desconfiança da provisão. Mas você é um Deus que cuida de tudo e de todos, e eu oro para que você encontre os corações aqui que porventura ainda tenham questões no seu interior. Eles amam o Senhor, eles têm se doado ao Senhor, mas lá no fundo dos seus corações ainda existe uma dor, e eu sinto que você quer estancar essa dor hoje, Jesus. Eu oro para que essas pessoas sejam tomadas de uma esperança bendita, uma esperança bendita, uma alegria, uma confiança na igreja, mesmo falha, mesmo com tantos problemas. Eu oro para que elas sejam abençoadas em acreditar mais uma vez, Jesus, não nos homens, mas no Deus que sustenta o universo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Você não falhou, Jesus. As coisas não saíram do rumo porque você, sem querer, virou o olho para a esquerda ou para a direita. Não, você tem o controle de cada vida aqui nas suas mãos. E eu sinto que você está trazendo novamente destino, você está trazendo alegria, você está trazendo um verdadeiro sentido para essas pessoas, Pai. E eu abençoo eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu vou falar um pouco sobre santidade, mas na verdade eu vou falar sobre beleza.
curiosamente, a gente cantou muito sobre beleza aqui. E eu vou tentar mostrar como que beleza e santidade, elas andam completamente de mão dadas. E eu não sei porquê, mas a igreja desconectou isso, de alguma forma. E a gente, às vezes, tem o entendimento de que beleza de que santidade é uma coisa, sabe, culto de jovens. Santidade é pornografia, masturbação, traição, é só coisa pesada, né? E eu sinto que a gente precisa falar sobre beleza. E eu quero me apresentar, tá? Meu nome é Ícaro Santos, eu sou pastor da Comunidade do Rei, em São Gonçalo, uma comunidade que ano que vem faz 20 anos, uma comunidade caseira. Sou envolvido com o movimento de oração, trabalho com isso desde 2010, com uma sala de oração. Sou casado com a Karen há 18 anos, 24 anos juntos, pai do Azaf de 14 anos, do Joshua de 3. E estou com alguns amigos aqui da Comunidade do Rei, levanta a mão aí, por favor, meus amigos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito feliz mesmo. Então vamos lá, vamos ao que interessa. E como eu falei, a minha igreja é uma comunidade caseira, então estou muito acostumado à participação dos irmãos, né? Então, pode vir comigo, pode dar glória a Deus. Vocês são carismáticos, não são? É isso que eu quero, é disso que eu gosto. Eu gosto disso, gente, eu gosto disso. Assim, eu estou com um esboço aqui, mas eu estou sentindo que alguma coisa não está aqui. Entende? Eu estou aqui enrolando para assim, Senhor, vamos lá, me ajuda a melhorar, tá? Mas eu sinto que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Existe um problema na igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, que nós falamos sobre Deus, mas nós não estamos fascinados por Ele. E isso tem sido uma dor no meu coração. Porque para mim não tem como falar de Deus, gente, e não ter fascínio. Não tem como. É isso que a gente está batendo lá e falando assim, cara, não tem como. Eu cresci no Evangelho, mas eu só fui me converter no ano de 2009 para 10, quando meu casamento estava quebrado. Eu estava quase separando da minha esposa, eu casei em 2008, então eu tinha ali um aninho e eu estava quebrado até o dia que eu encontrei o Mike Duque, e muito louco. Ele chegou e falou assim para mim, cara, eu não quero que você saia da sua igreja, eu só quero que você ande perto de mim. E vamos ver o que vai acontecer. E eu lembro que Deus falou assim, fala com ele para ele te ajudar a cuidar do seu casamento. E enfim, o resto virou história e graças a Deus eu estou aqui por Deus, mas também muito pelo intermédio desses irmãos. E uma das coisas que a gente tem perseguido lá é essa coisa de ser fascinado pelo Senhor. Porque tempo... Jorge estava falando aqui de adoração extravagante. É engraçado, não sei se você já reparou isso, que a gente fala sobre adoração extravagante, parece que passou 10 anos, né? Mas não é, cara. Quem aqui nasceu depois de 2020? 2020 para frente? Levanta a mão, por favor. Aqui não tem tantos. 2020 não, desculpa. 2000 para frente. Levanta sua mão alto, vamos lá. Olha isso. Eles não sabem o que é isso. Entende? É até engraçado, porque a gente fala adoração extravagante e, tipo assim, parece que todo mundo sabe, né? E não sabe. Aí fica comigo. Então, o que a gente viveu lá foi algo que tocou os nossos corações profundamente. Eu sou fruto disso. Estava falando lá em cima com os irmãos, eu sou fruto disso. E isso tocou os nossos corações. Agora, tinha uma coisa que tinha naqueles dias que era fascínio. Com todos os erros, com muita coisa que aconteceu, mas eu não posso negar que existia fascinação. Cara, tinha uma vontade de sair de casa. São muitas histórias de gente que, lá da comunidade, que ia os bravos, tá? O Fábio Bravo, ele ia para o seminário lá na Quitandinha, né? Que rolava lá na Quitanda mesmo, lá em Petrópolis. Ele ia e se escondia no banheiro, para poder ser o primeiro para chegar no dia seguinte, entendeu? Era nesse nível. Essa era uma das coisas mais tranquilas, assim. Sabe o que é isso? É fascínio. Porque não tinha nada de atrativo, porque quando você chegava lá, tinha um cara cantando desafinado com um violão desafinado. 2 acordes. Então não tinha nada, não tinha beleza, não existia naquele lugar, a não ser de Deus Todo-Poderoso.
E eu tenho pedido, porque eu não quero voltar à adoração extravagante. Eu não quero voltar à igreja primitiva. Porque as promessas de Deus é que é coisas maiores. Eu estou ansioso por essas coisas maiores. Sabe qual é o meu papel, o seu papel, Léo? O seu papel, Jorge também, né? Dois Jorge, é muita magia de Jorge. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa pastorear o coração da igreja, não perder a esperança pelo Deus que é belo. Eu sou o primeiro a precisar vir aqui na frente e estar banhado em lágrimas, não fajuta, mas eu preciso orar. Banha o meu coração em lágrimas. Eu não posso com tudo, porque o Jorge falou uma coisa que é interessante, quando a gente anda uma trajetória de 10, 20 anos, eu estou com 37, só que eu estou nessa parada desde criança. Então, eu sou músico, então desde criança envolvido com ministração, então quando a gente anda uma boa caminhada, você fica desacreditado, você fica desconfiado, cara. Só que a desconfiança vai matar o que Deus quer fazer nos nossos dias. E a gente não pode permitir isso. Há uma comunidade lá em São Gonçalo muito grande, e por volta do ano de 2008, ela lançou uma canção, que eu não sei se para o lado de cá ficou conhecida, que não passe de nós o seu espírito. Passou para eles. Tristemente, passou. É uma igreja, está lá, eu sei que Deus está lá, tá? Mas eu estou falando tipo assim, do que Deus estava fazendo naqueles dias. Passou, cara. E eu tenho pedido a Deus para, Senhor, não deixa passar, cara. Eu quero ser o cara que vai andar na frente da galera. Tipo assim, é por isso que eu fico andando com eles. Tipo assim, não, vão comigo, cara. Eu quero ver o que você... Eu falo sempre isso lá, gente, a comunidade do rei, eu amo a minha comunidade. Mas se só a minha comunidade for uma igreja boa, Deus é um fracassado. Eu não posso acreditar que a minha comunidade é a única referência de Deus na minha cidade, que tem quase 1 milhão de habitantes. Se eu acreditar nisso, meu Deus é fracassado. E aí sabe o que eu tenho que fazer? Me conectar com irmãos da Assembleia, o irmão lá da Metodista, da Batista. É isso. Eu tenho que me conectar aonde Deus está revelando a beleza dele. Porque é isso aqui que é uma das dores desse tempo. A gente está falando sobre Deus, mas talvez a gente não esteja mais fascinado por Ele. E isso é um problema muito grande para nós. Fomos condicionados a pensar que maturidade espiritual é transmitir mais informação. Esse é um outro problema do nosso tempo, a era da informação. Então parece que quem ganha mais status é quem detém mais informação. Eu amo teologia, eu amo ler, sou um estudante de teologia, informação, eu amo isso, dou aula, enfim, mas eu troco tudo isso para ter um encontro com Jesus. Porque no final das contas, Ele não vai perguntar que faculdade eu fiz, por mais que isso seja bom, e é válido, e é importante, mas Ele não vai me perguntar isso. Ele não vai me perguntar quantos livros eu li. Ele vai falar: eu te conheço, eu acho que eu me lembro do seu rosto, você estava no seu quarto, e eu estava lá com você, entende? É isso que eu quero, é isso que eu estou perseguindo, é isso que eu estou ensinando para minha família e para a nossa comunidade, é isso que nós precisamos. É às vezes até mais simples. É lógico que a informação, eu costumo dizer que a informação, quando ela passa pelo crivo, é quase uma alquimia, quando ela passa pelo crivo da devoção, ela se torna revelação. Então o livro que você lê, a faculdade que você faz, quando você leva isso para um lugar secreto, é ali que tem um agente que transforma tudo aquilo que você colocou aqui em algo que vai se transformar em amor aqui. E a gente está se perdendo. A gente só está enchendo aqui, ó, a cachola de informação, eu preciso ter, eu preciso conhecer, eu preciso ir no seminário tal, conferência tal. E o seu quarto? Você tem encontrado beleza? A santidade de Deus tem sido reduzida a conceitos morais. É tipo, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Tem sim o seu papel, às vezes, em algumas coisas, às vezes não, tem seu papel ali em determinadas
regras do que se pode fazer ou não, até a própria Escritura vai dar algumas para a gente, mas assim, a santidade de Deus não se resume a isso. Na verdade, a santidade de Deus, que Ele imputa, imputar é colocar em nós, quando Ele fala que você é santo, acabou, você é santo. Só que aí a gente está sob os efeitos da queda, então a gente está numa progressão, sabe? É como se fosse uma estrada com duas vias, um lado está o Senhor, que é o seu guia, e do outro lado, de quem fez autoescola? Aí tem aquele carro que é todo, é Jesus andando com você ali, cara. Quem está dirigindo não é você. Ele sabe frear, ele sabe acelerar, ele sabe conduzir, ele está ali. Você está crente que você está andando pra caramba. Ele está ali, não, calma aí. Você está indo rápido demais, aí freia. Não, calma aí, você tem que andar mais rápido. Aí ele vai, acelera. Então, essa é a santidade. Mas é Ele que te deu o carro, é Ele que te deu condições para fazer isso, sabe? É um exemplo simples, mas para você tentar captar o que é a santidade, e Ele está trabalhando isso na gente. Então a santidade não é você imitar alguém, em certos momentos, quando você não sabe o que fazer, vai ser importante, mas é mais do que isso. O que a gente não pode fazer é imitar e não contemplar. Falta contemplação, cara. Falta quietar, uma vida acelerada. A gente está vivendo como nos dias de Faraó, sabe? É trabalho, estudo, dinheiro, trabalho, estudo, dinheiro, trabalho, estudo, dinheiro. Aí você vive pelos noticiários, a economia e os noticiários de guerra e tudo mais, e você, meu Deus, o mundo está acabando, eu preciso ganhar dinheiro, e blá, blá. E você não passa mais um dia de 24 horas e você não consegue ir para o seu quarto e encontrar o Senhor. E aí, o que a gente tem visto é que a glória de Deus foi confinada a uma linguagem litúrgica. A gente canta, e não falando mal da liturgia, tem um meu amigo aqui trajado na liturgia, e eu amo a liturgia, tá? Mas eu não estou falando disso. Mas também, a gente estava falando isso lá em cima, né? Irmãos têm se escondido atrás da liturgia. Irmãos, escuta bem, irmãos têm se escondido atrás de um título chamado reformado. Eles se ofenderam com os erros da igreja carismática. Muitos. Eu preciso bater na minha galera. Muitos. Só que eu não posso reduzir Deus aos problemas da sua igreja. Entende? Esse Deus Todo-Poderoso, Ele falou sobre o derramamento do Espírito, e eu estou esperando isso numa medida maior, e eu creio nisso. E eu continuo pregando sobre isso. Ele falou para a gente buscar os dons e profetizar, então eu vou continuar fazendo isso, mesmo tendo erros, porque eu não posso reduzir aquilo que é a Escritura, a minha experiência, que foi ruim. Então, o que alguns irmãos também estão se ofendendo, e aí ele fala assim, não, vou corrigir isso, vou corrigir como? Vou virar reformado. A primeira coisa que ele faz é uma boina na cabeça, uma cruz, né? E aí ele vai e começa. Aí Tim Keller, sabe? Tio Wright, Kuyper. E aí começa aquela onda ali, né? Dogmática. Ele não fala mais teologia sistemática, né? Eu conheço isso. Mas, na verdade, quando você encontra ali, você vai conversar com um cara, tem um cara triste, que acreditou e foi decepcionado. E aí ele usa o termo que eu estava brincando com ele lá em cima, ele não fala que ele é saxofonista, ele fala que ele é continuista moderado, para não dizer que ele largou tudo de vez, pô. Entende? Mas sabe o que essa pessoa perdeu? Facinho. Não por completo. Ainda existe lá, mas é aquilo que eu orei aqui no início. A ofensa está como uma escama nos olhos, e isso precisa ser removido. As Escrituras apresentam uma proposta muito mais profunda de santidade para a gente. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, versículo 2. Deus não é apenas santo, Ele é belo. Ele é belo, não é apenas belo, mas Ele é belo na sua santidade. E é aqui que tudo começa, esse drama, porque o avivamento que tantos buscamos, meus amigos, não vai nascer de esforço, não vai nascer de você dizer, vai vir um avivamento, não, mas vai vir de alguém ver. Vai vir de alguém que consegue ver, porque todo avivamento da história nasceu como uma fagulha de alguém que gastou tempo para ver o que ninguém mais estava vendo. E sabe qual é a boa notícia? Não precisa de 100, 150 pessoas, basta um. E aí a minha pergunta é,
qual de vocês vai ser o primeiro a buscar isso loucamente para ver? E quem sabe em Guadalupe vai ser o lugar onde Deus vai colocar os seus pés na terra primeiro, no sentido da presença manifesta dele, e mudar toda a realidade de criminalidade, desigualdade, fechar bares, porque parece que com tudo o que aconteceu, dos exageros e tudo mais, parece que a gente perdeu a esperança nisso, e isso não pode acontecer, cara, isso não pode, porque senão a gente corre o risco, na hora de o Senhor parar na frente da gente e falar assim, é você mesmo, porque a gente não perdeu aquela coisa, tipo assim, cara, eu estou ansiando pelo dia que ele vai aparecer. Você é militar, e quando você está num recrutamento, ou está numa situação de treinamento de guerra, você está com os seus sentidos aguçados para aquilo. Você foi para Marambaia? Não. Então, aí quando você está ali em Marambaia, você está na situação de mangue, aquela coisa toda, escuro, meu irmão, frio, roupa molhada, você está ali silêncio. Por quê? Porque pode aparecer o desgraçado do seu comandante tentando te arruinar a vida, e você está ali, mano, esperando, aí quebra um galho a 3 km de distância, puf, você olha, você já está alucinado. Já percebeu que no escuro os nossos sentidos ficam mais aguçados? A gente está num mundo de escuridão, só que a gente foi adormecido pelos prazeres terrenos. A gente não está com os nossos olhos e ouvidos aguçados, nosso coração aguçado, para ver, no meio de tanto caos, ele se moveu para lá. Caraca, vamos perseguir, cara, Deus está lá, Deus está lá, Deus está lá. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai correr o risco de ficar ali, Deus não está aqui não, estou passando um frio desgraçado aqui nesse lugar, e você fica murmurando, sabe, Deus me abandonou, olha só, para Ele me trouxe para esse lugar, e aí vai passar e você não vai ver, sabe? Então, o que é adoração, gente? Adoração é uma resposta que nós damos àquilo que nós estamos vendo. A pergunta é, você está cantando uma letra que está ali, ou você está dando uma resposta para o que você está vendo? E quando eu falo vendo, começa por aqui. Você tem aberto a sua Bíblia para ver Deus? São coisas fundamentais e básicas, mas muito importantes, porque se a gente não está olhando para Deus, encontrando beleza aqui, para de ir um pouco nas conferências e seminários. Você precisa, na verdade, de pastoreio, precisa de discipulado, precisa de ajuda, precisa encontrar o Senhor no seu quarto. As conferências e seminários são maravilhosos. Eu amo as escolas, eu amo. Sabe por quê? Porque esses lugares são uma espécie de catalisadores. Isso acontece desde a virada do século. O avivamento de Azusa tinha uma escola acontecendo antes. Então Deus sempre usou essas ferramentas ali. Você vai ver Paulo envolvido com escola. Sempre tem uma parada ali de ensino, um ajuntamento. Sabe por quê? Porque esses ajuntamentos é como se Deus falasse assim, eu vou juntar esses loucos tudo no mesmo lugar e vamos ver o que vai dar. Porque eles estão famintos, têm fome lá, e eu vou juntar eles tudinho lá, porque depois eu vou aparecer e cheguei, e aí, meu irmão, aí o resto é história. É isso que Deus está querendo, é simples, sabe, é simples demais. Sabe o que é interessante? Que quando essa beleza é contemplada de verdade, ninguém sai ileso, ninguém, não sobra um, e a gente precisa ser lesionado pela visão gloriosa de Deus, cara. Está faltando, cara, ser lesionado, está faltando você ser ferido, porque a gente está vivendo um evangelho que é muito bonitinho, a gente chega aqui, senta aqui formalzinho, senta aqui, ô Senhor, dá o papai, aquela coisa, mas cadê as lágrimas? Diz que George Whitefield, um dos amigos ali do Clube Santo, ele falava o seguinte, ele era dramático, assim, pregando, e diz que ele olhava a multidão, e a multidão olhando para ele assim, séria, e não reagia, ele falava assim, gente, falta lágrima no coração de vocês, porque se vocês não chorar, eu vou chorar por vocês. E às vezes dá vontade de fazer isso, assim, cara, eu estou falando de Jesus maravilhoso, belo, o Deus Todo-Poderoso que prometeu que vai voltar, que prometeu que vai resolver todo esse problema que nós vivemos. E aí, aqui graças a Deus tem fogo, mas você vai em alguns lugares e cara, dá vontade de ir embora, mano.
Eu não gosto muito de sair para pregar por causa disso. Eu me ofendo, de verdade. É como se tivesse, tipo assim, cara, vocês estão falando do meu amigo, velho. Eu não estou querendo sair para pregar por causa de dinheiro. Eu quero cooperar com o que Deus está fazendo. Eu sei que Léo, a gente está se aproximando, mas ele é amigo de amigo meu que queima pelo Senhor. Então, quando um amigo me chama, eu falo assim, agora, vai ter mais uns doidos lá se juntando. Aí eu chego aqui e encontro mais um monte de doido que eu já conhecia há uns 10, 15 anos. Porque Deus está fazendo isso, cara. Deus nunca vai nos desamparar. A santidade, Jonathan Edwards usa uma expressão que ele fala que é a beleza de todos os seus atributos em perfeita proporção. Ele fala isso no Afeições. Cara, olha isso, a beleza de todos os seus atributos em perfeita proporção. Ou seja, o amor de Deus, ele é santo. Mas a justiça de Deus também é santa. Assim como a ira de Deus também é santa. Deus é o único que consegue irar e ser santo, e amar e ser santo ao mesmo tempo, e ainda assim ser justo ao mesmo tempo. Eu não consigo, porque se eu irar, eu quero matar aquela pessoa. E se eu amar, eu posso talvez nem chegar aos erros dela, porque a gente é falho, mas Deus não. Então santidade é quando você vê tudo isso funcionando em perfeita sintonia. E aí sabe qual é a resposta diante disso? É fascinação, cara. A gente precisa voltar a ficar fascinado. Eu gosto muito de acampar, eu fui criado no mato. Então, quando eu vou para esses lugares de mato, eu costumo falar que minha barraca é um hotel de 1 bilhão de estrelas. Porque quando eu chego num lugar escuro e não tem iluminação, você olha, parece um véu, sabe, em cima da barraca, assim. É fantástico. E aí, quando eu vejo esses lugares, eu acordo cedo, entro dentro de algum mato, assim, vejo uma queda d'água e tal, sabe, meu coração é levado a um lugar de fascínio. Eu olho para aquilo ali e falo assim, Deus, como você é maravilhoso. E está faltando isso. Qual foi a última vez que você parou diante de Deus e falou assim, deixou aquele suspiro sair assim, como Ele é belo. Que às vezes a gente fica muito apressado em falar muita coisa para Deus, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que grandes homens de Deus na história até ensinaram orações que eram muito curtas, e eram tinham orações que era simplesmente, ó Deus. Tem oração que são chamadas de oração de 90 segundos, que elas são passadas durante a liturgia do dia. São orações que você, entre uma louça e colocar a merenda do seu filho na bolsa. Eu estou falando isso porque eu tenho um filho de 3 anos, eu sei que essa é a realidade, entende? É entre tirar a louça da pia, do escorredor, secar e colocar no armário, 90 segundos. E você pode ser cheio da beleza de Deus. Mas se você deixar só o caos tomar o seu coração, cara, vai dar ruim. Quando a gente fala de beleza, a gente não tem como sair de Isaías 6. O que acontece em Isaías 6? Isaías não teve uma aula, olha isso, gente, Isaías 6, Isaías não tem uma aula de teologia do céu, Isaías não tem uma aula, ele tem uma visão, é uma visão assustadora, é bem mais real e impactante que qualquer informação que ele poderia conhecer e adquirir. Ele é um profeta do Senhor, mas essa foi uma visão com os olhos do homem interior, e é esse tipo de visão que nós precisamos. E sabe qual é a resposta dele? É uma resposta, é uma reação atônita. O que é isso? É isso que eu acabei de falar, falta palavras, entende? Ele olha para ele e fala assim, santo, santo. Não tem como enfeitar quando você encontra com o Senhor. A gente enfeita no culto. Às vezes a gente vem para cá e tenta, sabe, fazer, as coisas estão tudo quebrando na nossa casa, a vida está uma desgraça, mas a gente é burro. E a gente vem e tenta, tipo assim, mostrar para o pastor, não, eu estou aqui, cara, firmezão, vou liderar a adoração, vou pregar. Mas o Senhor não quer isso, cara, esquece isso. Ele quer que Deus é gente da gente, por isso que Ele enviou seu Filho para a terra, para personificar isso, tipo assim, é gente da gente, chão de fábrica. Ele quer se relacionar com quem você é de verdade, então para de enfeitar,
Sabe, para com aquela coisa de chegar na presença de Deus, Deus Todo-Poderoso, Excelentíssimo, Jeová, Rafa, Jireh, Tsequenu, Yavé, minha justiça é, que é da antiga pegou, né? Essa é boa demais. Então, ele não quer isso. Quantas vezes a minha melhor oração começou entrando no meu quarto, com remela no olho, e falando assim, Deus, hoje eu não queria estar aqui. Várias vezes, não queria, estou vindo por obediência, mas agora é a sua parte, faz alguma coisa, com essas palavras mesmo, tá? Não estou parafraseando não, faz alguma coisa, e sentava e ficava ali, ó. A hora não passa nessas horas, mas nem reza ruim, o negócio fica ali, ó. Assim, Jesus, me ajuda. Aí daqui a pouco, você percebe que seu olho está começando a, sabe, a lágrima contida assim, a bochecha começa a tremer, e aí você começa a lembrar do dia, 2 dias que ele tocou no seu coração. Você começa a pegar um caderno antigo, e você começa a lembrar que ele tem uma história contigo. Ah, como esses momentos são maravilhosos, meus amigos. A gente não pode desperdiçar isso. A gente precisa encontrar com ele. E aí, santo, santo, santo ao Senhor, 3 vezes é para expressar esse colapso da linguagem, sabe? É um cara que está faltando palavras diante de tanta beleza. E a resposta dele é, ai de mim. Não nasce de um pecado isolado que ele tenha cometido, mas desse colapso total do homem diante da santidade de Deus. Homens diante da santidade de Deus precisa falar, ai de mim. Ai de mim. Ao contemplar o Senhor, ele não apenas vê beleza, mas uma santidade que atravessa todas as camadas da alma. Por isso que eu falei que a gente precisa ser lesionado. E é engraçado o contexto. Eu vou tocar em algumas feridas. O contexto, o ano da morte do rei Uzias. Por que isso aparece? Quem é o rei Uzias? Isaías é um contemporâneo dele. Então o rei do tempo de Isaías era Uzias. Quem é esse cara? Esse cara era o rei perfeito, era o rei que tinha moral, era o rei que estava fazendo tudo certinho, um melhor presidente. Só que Isaías não profetizou quando ele começou a corromper o coração dele. Eu creio, as escrituras não falam isso, mas eu tenho uma crença particular que uma das coisas que Isaías fica desesperado quando ele fala, ai de mim, é porque ele era o profeta do Senhor. E ele deveria ter profetizado quando o líder governamental estava se corrompendo. Mas o próprio Isaías pode ser que tenha ficado também fascinado com a glória de um homem. Pode ser, a Bíblia não fala isso. Mas eu acredito em uma dessas possibilidades. Alguns outros irmãos também acreditam nisso. Então, quando ele fala, ai de mim, e o contexto está ali, porque só entra no ano que morreu o rei Uzias, é como se o Senhor estivesse falando assim para ele, eu estou matando a glória de um homem, e estou revelando quem é o Deus que governa todas as coisas, e vocês nunca mais podem dar glória a outro homem. Porque quando a gente olha, isso é um contexto mais teológico, quando a gente olha o povo ali, Israel e tudo mais, gente, não é como o Deus que a gente conhece agora. Tá? Não tinha essa formação que a gente tem agora de um Deus monoteísta, era politeísmo ainda, tá? Uma parte do povo de Israel ainda é uma parte idólatra. Então você ouve falar muito de Baal, mas Baal é a figura masculina, mas você tem uma deusa chamada Acera, entende? Essa mulher, ela é a deusa da fertilidade, é onde Josias vai depois derrubar os templos que foram os altares, né? Astarote, vários deuses que estão ali, mas é tão interessante que depois há achados arqueológicos que quando no panteão ali dos deuses, quando Yavé entra no coração do povo de Israel, Baal é removido, o povo de Israel começa a olhar para Deus, Yavé, como o Deus Todo-Poderoso, mas há achados arqueológicos que diz que esse Yavé casou com Acera. Olha que loucura. Então há uma miscigenação louca. Então o que Deus está fazendo ali nos profetas, ele está quebrando o pau com os profetas e com os governantes. O povo quase nunca. Mas tem momentos que ele trata com o povo, mas a maioria das vezes os profetas vacilaram, os sacerdotes vacilaram, os governantes vacilaram.
E a igreja brasileira viveu momentos de idolatria. A gente está em ano de eleição. Aonde está o seu coração? Eu me considero, eu nem gosto muito de falar isso, eu me considero um cara de direita, tá? Mas aí, vamos lá, gente. Aí por isso que eu gosto de falar nessas horas, porque eu preciso bater na minha turma. Vamos lá, gente, me ajuda. Me ajuda. A gente perdeu o rumo. A igreja, estou falando como igreja, perdemos o rumo. Depositamos a esperança num cara que não era, eu não, graças a Deus, mas sim, a igreja com uma boa parte depositou a esperança num falso Messias. Um trocadilho, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente precisa repensar muito. Ah, mas pô, o outro lado é horrível. Concordo. Mas assim, o que aconteceu foi que Deus desnudou o coração da igreja e mostrou uma idolatria incubada. E talvez o que a gente está passando agora é tipo assim, agora vocês vão comer um pouquinho do pão que o diabo amassou. Entendeu? Não é isso, mas é assim, vocês vão... Mas a gente precisa tomar cuidado com o ano de eleição. Sabe por quê? Porque eu vi pastores, homens de Deus, que tinham os seus olhos fascinados pelo Senhor, lágrima nos seus olhos, secou. Se ofenderam. Eu conheço uma família inteira, que eram pastores, os filhos. Sabe como é que resultou? Os filhos fumam maconha na sala de casa com os pais. Por causa de uma ideologia. E uma ofensa. Uma família exemplar. É assustador. Aí você não vem falar assim, ah, mas isso é a faculdade federal. Esquece esse papo, mano. Esquece isso. Isso é o coração do homem. Na direita ou na esquerda. Tem um coração contaminado pela queda. E você precisa cuidar? É aqui, ó, do coração. A gente precisa ter Daniels, não sei o plural de Daniel, eu não sei. Daniels. A gente precisa ter os Daniels lá, Daniel, nas universidades federais, cara. A gente precisa ter. Sabe por quê, gente? Vamos lá, vamos pensar. Quem aqui já ouviu falar do Jesus Movement? O avivamento dos hippies. É brutal, né? Beleza. Como é que eram os caras do Jesus Movement? A galera que foi alcançada. Era hippie, LSD, Woodstock, loucura, banho nu na lama, Jimi Hendrix, Janis Joplin, o auge da liberdade, nova era, aquela loucura toda. Tem gente aqui que não sabe nada disso, mas os oitentistas aqui estão ligados. E aí, meu amigo, aquela loucura toda ali acontecendo. E foi esses que Deus quis usar. E hoje a gente tem grandes homens aí que foram alcançados naquele mover. Pergunta: quem é os Jesus Moving do nosso tempo? Aonde está a galera com cabelo azul? Aonde está a galera que gosta de fumar um baseado? E aí? Se a gente não estiver fascinado por beleza, a gente vai ser fascinado por uma ofensa ou uma ideologia. Olha como beleza é tão importante. 2 Coríntios 3,18, as Escrituras estabelecem um princípio importante. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Olha o que está ali. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Você quer ser transformado na sua vida, quer um coração novo? Não existe outro caminho a não ser a contemplação, porque é diariamente. Ah, mas eu fui um dia num culto e eu vi o Senhor e foi maravilhoso. Não é suficiente. O pão nosso de cada dia é para o dia. Sabe, a gente às vezes é tipo assim, cara, eu tive uma experiência muito maneira e vocês vão ter experiências boas aqui, já tiveram, e aí você vai embora e esquece o resto da semana. A segunda-feira está ali como um leão para te matar, te engolir, te despedaçar, se você não for na segunda-feira encontrar o Senhor no seu quarto, mas sem música, sem o Eric e a Evelyn cantando, sem o Rubens cantando, é você desafinado, às vezes no seu quarto ou num banheiro do trabalho. Eu já vi vários irmãos falando que buscaram a Deus no banheiro do trabalho na hora do almoço.
É treva. Mas assim, nesse mundo tereis aflição. E é isso. Você precisa desse lugar. J.K. Smith, tem até uns livros deles ali, eu não sei se tem esse, que é Você é Aquilo que Ama. Ele vai trabalhar nessa coisa de que nós não somos transformados pelo que entendemos, mas pelo que amamos. Você é transformado pelo que você ama. Esse é o nosso problema desse tempo. A gente quer ter informação, e aí, olha que loucura. Por que tantos pastores, no último tempo, principalmente no meio carismático, mas isso não é algo exclusivo do meio carismático não, tá? O meio reformado também tem vários escândalos sexuais. Mas por que tantos pastores que pregavam sobre paixão por Senhor caíram justamente no pecado de imoralidade sexual? Porque talvez a informação, uma hora, cortou o fluxo, cara, que desce para cá, e a informação ficou só aqui, ó, puf, 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 e aqui cortou o fluxo, não descia mais revelação para o coração, e a gente precisa que essa informação chegue no nosso coração como uma revelação da glória do Senhor, porque aí nós vamos, aí sim vai passar a ser aquilo, porque o que a gente ama está aqui, aí sim vai passar a transformar, a nos transformar, porque se a gente ficar só com informação na nossa mente, vai dar ruim, cara, vai dar ruim. E aquilo, olha isso, aquilo que capturar o nosso amor, inevitavelmente moldará quem nos tornaremos. Eu vou repetir isso, aquilo que capturar o nosso amor, inevitavelmente moldará quem nos tornamos, ou nos tornaremos. E aí eu te pergunto, quem é que está moldando as suas afeições? Não precisa responder, é uma coisa retórica, mas pensa, qual é o seu primeiro pensamento do dia? Acredite, ele fala muito sobre quem você está amando. Não pega um dia só não, mas faz um exercício da semana que passou e pensa o que foi o primeiro pensamento do seu dia. Aí a dona de casa vai falar assim, eu pensei que eu tinha que fazer o almoço. É justo. Isso aí geralmente as mulheres são abençoadas com isso. Tem homem que é mais desenrolado, mas assim, é uma graça que está sobre os nossos esposos e ela está ali pensando. Minha esposa, ela fica perguntando para mim assim, eu estou com o almoço ainda, assim, ela, o que a gente vai jantar? Ela fala assim, caraca, eu não consigo pensar. Tipo assim, eu não consigo, isso é uma graça que está sobre a mulher. Ela tá, tipo assim, ela tá preparando e já, tipo, e a janta vai ser, eu falei, você quer jantar o quê? Eu, caraca, tipo assim, eu não desfrutei do sabor ainda do almoço. E ela já está perguntando o que é a janta. É uma habilidade divina que está sobre a mulher. Então, você pode pensar, o lanchinho do filho que tem que preparar, ou um trabalho da faculdade, não tem problema nenhum nisso. Agora, se isso é recorrente, se isso começa a te atribular, se isso começa a te afetar, e você não consegue encontrar um espaço naquela manhã para amar ao Senhor, e pensar na bendita esperança do vinda dEle, e orar pelos irmãos, e orar pela sua vida, aí tem um problema. Você se tornou Marta, no lado mais pejorativo dela, aquela que só faz coisas, e aí talvez você precisa fazer o quê? Ir aos pés de Jesus, e derramar incenso a Ele, que é adoração. Você precisa derramar o óleo do seu perfume, que é a sua vida se debruçando sobre Ele, e sendo dele, e pertencendo a Ele. A gente pode entrar num ativismo muito louco, cara, a coisa mais estranha para mim é Mateus 17, que repete a transfiguração, em Lucas, se eu não me engano, não lembro o capítulo, em Lucas está lá, não sei se é 9, e aí Lucas narra aquilo ali com mais detalhes, né? Cara, vamos lá, Jesus está Pedro, Tiago e João lá com Jesus. E aí aí sobe lá e aparece Jesus com uma nova figura, agora com seu corpo glorificado, que é a transfiguração. E aí, os caras, primeiro que já começa tudo errado, que lá em Lucas é o único que fala que eles estavam adormecidos. Já está errado, os caras estão dormindo, está acontecendo, tipo Dragon Ball, assim, um negócio na frente dele, estão dormindo, tipo assim, isso é mais uma coisa que... Não, gente, tipo assim... Aí piora, aparece Moisés e Elias. Pedro tem uma brilhante ideia. Jesus, para o seguinte, vamos armar a barraca aqui,
faz esses malucos dormir, porque deve estar com frio. Caraca, aí o que acontece? Fala que vai fazer uma tenda. Já reparou que Jesus não deixa ele nem terminar? Ele interrompe ele. Deus interrompe ele, na verdade, né? E fala assim: esse é o meu filho amado. Por quê? Ele está falando para a gente ali assim: eu não preciso de Pedros ativistas. Eu preciso que vocês olhem para o filho. Vocês estavam dormindo. E ele se revelou em glória. Vocês continuaram acordados com seus olhos físicos, mas adormecidos no seu interior. E aí o louco, quando acorda, já viu quando você acorda desesperado? Você sai assim, tem algum jiu-jiteiro aqui? A galera, os Magno, aí, tem. Algum jiu-jiteiro já foi apagado? Quem já passou por essa experiência belíssima? Então, eu já fui apagado. Você está na guarda, lutando, e aí... eu passei a guarda, estava dentro de um loop choke, passei e continuei lutando. Só que aí, na verdade, eu já tinha apagado e eu não sabia. Quando eu acordei, eu estou debatendo lá no maluco assim. Aí ele, calma, pelo amor de Deus, cara, calma. Eu já tinha apagado, ele com minhas pernas para cima, eu não estava entendendo nada. Por quê? Porque, na verdade, eu estava adormecido, acordei com os meus olhos físicos, mas eu não estava vendo o que estava acontecendo. É exatamente o que está acontecendo ali em Mateus 17. E a gente pode correr o risco de andar uma vida inteira assim, cara. Fazendo coisas, produzindo coisas, mas sem ver o Senhor. Avançando um pouco, a gente tem na história alguns homens e mulheres que servem de exemplo para nós, porque a história ela é cheia de beleza. Isso, a tradição, gente, aí uma coisa, vocês precisam olhar para a tradição, porque a tradição da igreja protestante é curta. A gente precisa parar com os preconceitos, com irmãos católicos e tudo mais, porque se a gente quer entender devoção, a história começa muito antes, muito antes. A gente tem um cara chamado ali por volta do ano 1090, o Bernardo de Claraval, eu amo. Porque Bernardo de Claraval é um dos caras que mais fala sobre a questão do amor a Deus. Muitas canções que vocês ouvem hoje, e que foi traduzida do iHop e tudo mais, gente, eram canções inspiradas em Bernardo de Claraval, falando sobre, porque Bernardo de Claraval escreveu sobre o livro de Cantares, e ele tem expressões que ele ensinava que Deus não deve ser apenas compreendido, mas profundamente amado. É exatamente isso que eu estou falando. Deus não pode ser só compreendido com o nosso intelecto, mas ele precisa ser amado. Ele tinha uma frase famosa que era o seguinte: o nome de Jesus é como mel na boca, melodia no ouvido e júbilo no coração. Isso aqui é um tripé, gente, que sustenta qualquer ser humano, sabe? Porque não pode faltar isso aqui, o doce do evangelho, da presença na nossa boca, como se fosse um mel, mas também não pode faltar a melodia no nosso ouvido, sabe? Você não precisa ser músico, mas um mundo sem música, você não tem noção de como seria caótico. Você não tem noção, porque o ser humano, ele foi criado como um ser musical. Se botar um carro de funk tocando aqui na esquina, você aqui prestando toda a atenção em mim, o seu corpo vai começar a bater o pé. Aí você vai ficar assim, ó. Para quem já viveu nos bairros da vida, já vai dar uma balançadinha a mais, né? Léo tem cara, não sei se tem, mas tem uma cara, eu acho que foi revelação isso, hein? Uma cara de caldinho bochecha, não. Aí. E aí você fica ali, ó. Por quê? Porque a música é orgânica. Eu sou músico, isso no conservatório, uma das primeiras coisas que eles falam, eu não lembro se é a hipófise, tem alguém da área de saúde, a hipófise aqui, né? Ela tem uma região que ela capta essas batidas, compassos, e o corpo responde, sabe? Os primeiros sinais de música era uma pedra com uma corda amarrada na ponta. Então, povos primitivos conseguiam se comunicar com vibração disso. Então, cara, se era muito rápido, era uma coisa. Se era uma corda maior, um movimento mais lento, era um outro tipo de comunicação. Então, você foi criado para ouvir melodia, cara. Olha Oséias 2,14. Levarei para o deserto, e ali
Cantarei, a tradução é falarei, mas a tradução ali no original é como se fosse cantar uma canção. Então, tem uma canção do Senhor para o ouvido da sua noiva, para captar a beleza. Porque ele está falando que vai levar a gente para o deserto? Por que o deserto? Porque deserto não tem distração, cara. Ele precisa remover, e o contexto ali é esse. Gomé está se prostituindo com Baal, os outros amantes. Ele fala: eu vou tirar o nome dos seus amantes da sua boca. Talvez o seu amante seja as coisas que são até lícitas, como faculdade, família, namoro, relacionamento, dinheiro, uma série de coisas. E ele está falando: não, eu vou tirar o nome disso tudo da sua boca, eu vou levar você para um deserto. Tem gente que quer fugir do deserto, né? Faz isso não, querido. Faz isso não, vai para o deserto. Vai voluntariamente, que é melhor. Aí você vai entender mais coisas, sabe? Lá ele vai falar o seu coração. Um outro cara, Agostinho, tem gente que só vê o Santo Agostinho, mas o Santo Agostinho talvez tenha tido um passado, talvez não, brincando com o Léo aqui, que eu já descobri que ele era do movimento do baile aqui, entendeu? Agostinho teve a sua vida aqui também assim, entendeu? Agostinho não era o cara que o santo, já nasceu santo. Não, Agostinho não era assim não. Agostinho, na verdade, a mãe dele, eu acho que é a maior santa, Santa Mônica. Inclusive o estado da Califórnia, lá, a Santa Mônica, é por causa dela. Porque ela é a mulher de oração pela vida dele, até que ele muito inteligente, o contemporâneo dele ali era Ambrósio, e aí tem conversas de Santa Mônica conversando com Ambrósio, falando do filho, e é um desespero, porque como é que você vai converter um cara que é super inteligente? Entende? E Ambrósio meio que vai se esquivando assim, não, continua orando que uma hora a obra vai acontecer. E de fato, da forma mais dramática, ele está num jardim e vê uma menina e começa a cantar perto dele: toma o livro e lê, toma o livro e lê, toma o livro e lê. E aí ele vai ler uma passagem das Escrituras e Deus começa a falar com ele. Mas o que eu quero dizer é a frase que ele vai contar em Confissões do que expressou o coração dele. Ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. O cara de profunda inteligência, ele quando entra em contato com a beleza de Deus, isso aqui é a expressão de, tarde te amei. Eu imagino ele pensando: passou tanto tempo, eu demorei tanto tempo, eu ouvi minha mãe falando, eu ouvi Ambrósio falando, mas eu te amei tarde, ó beleza tão antiga, mas ao mesmo tempo tão nova. Essa beleza tão antiga e tão nova, ela quer se revelar para você, meus amigos. Mesmo você sendo um cristão, tem tanta coisa. Eu vou para o final. Talvez hoje Deus não queira apenas te ensinar. E eu acho que não é isso. Deus não quer te ensinar que você tem que fazer algo, sabe? Eu não acho que Deus quer... A gente tem um problema sério de identidade. A gente acha que somos aquilo que fazemos. Para com isso. Por isso que tem tantas pessoas deprimidas. Porque você acha que você precisa fazer coisas para ser amado pelo Senhor. Sabe qual é o escândalo da graça? Você não precisou fazer nada. Na verdade, você estava sentenciado à morte. E Ele te encontrou. Sabe o que é graça? O que é graça? Favor vai além. Sabe o que é graça? É meio... Criança aqui, tá, vamos lá. É meio dramático o exemplo que eu vou dar. Mas você... Vamos lá, eu estou chegando na minha casa... De repente, eu vejo a porta aberta. Eu tenho um filho de 3 anos. E eu vejo a porta aberta. E de repente, eu vejo um cara saindo dessa porta. E aí, quando eu olho, ele está completamente ensanguentado, com uma faca na mão. E eu olho aquilo, e em estado de choque, eu entro dentro da minha casa e encontro meu filho, minha esposa e meu filho mais velho, mortos por esse homem. E eu sou tomado por aquele sentimento de, cara, o que está acontecendo? E eu saio. E nisso que eu saio, eu paro de frente com esse cara e ele fala: eu matei sua família. E aí eu pego e falo para ele assim: tá tudo bem. Você está perdoado.
Isso é favor imerecido. Mas não para por aí. Ele pega e fala assim: aqui ó, meu carro, seu. Ele dá muito mais do que um favor imerecido. Me devolve meu carro. Ele dá muito mais do que um favor imerecido. Sabe o que ele dá pra gente? O dom da vida. De caminhar com ele pela eternidade. Você já parou para perceber que Deus, ele nunca vai colocar a mão no queixo e fazer assim: meu Deus, eu tô abismado com o seu pecado. Dessa vez você me surpreendeu. Às vezes a gente trata Deus assim, né? Tipo assim, eu cometi um pecado hoje que por essa Deus não esperava. Não tem esse pecado, não existe. Foi exatamente olhando para esse pecado, até o que você ainda não cometeu, que ele manda o filho dele morrer por você. E ele imputa justiça e santidade para que você encontrasse beleza. Então você é santo, porque quando ele está pregando para a igreja de Corinto, gente, aquela igreja de Corinto tem vários problemas, mas Paulo chama aqueles irmãos de santo, porque eles são santos, mesmo com todos os problemas. Então, por mais que vocês tenham muitos problemas, por mais que vocês conheçam igrejas que têm muitos problemas, irmãos, cuidado, porque pode ser que aquela igreja ainda é santa, e Deus em algum momento vai tratar com esses irmãos. Essa semana eu vi um louco lá que falou uma palavra para o outro, não, porque Deus falou comigo que sentenciou aquela igreja lá. Eu falei, Deus falou com você que sentenciou o quê? Tá doido, cara? Quem é você? Tá doido? Eu vim da Igreja Universal, gente. Eu tenho cuidado e temor para falar isso, porque se Deus me encontrou no Universal, Ele pode encontrar outro, pô. Aí eu vou falar, não, tá tudo acabado. Não, gente, é problemático o Universal, tá? Isso aqui é um exemplo, eu peguei um exemplo agora ruim pra caramba. É problemático demais, tá? Sincretismo religioso ali dentro, macumba, tudo. Mas assim... ah, Jesus. Aí tem o irmão da Universal aqui, Jesus amado. Se tem, nem levanta a mão, tá? Fica aí. E aí, cara, é tipo assim, eu não posso falar, tipo assim, Deus não tá lá. E se Deus está lá e quer encontrar um, e esse um vai ser usado por Ele, entende? Mas meus irmãos, Deus quer te fazer ver, por tudo muda dentro do seu interior quando você enxerga a beleza. Talvez você não precise de mais força e nem mesmo de mais disciplina, talvez tudo que você precisa é ver novamente. Ver novamente, por isso que eu orei no início, que eu acredito que talvez nossos corações estão desconfiados com tanto problema na igreja e paramos de ver. E aí, sabe qual é o louco disso? Que quando a gente começa a ver coisa boa, você quer ver uma gente machucada? Vai tocar na ferida de algumas pessoas, tá? Quando começa a acontecer alguma coisa boa, você fala, sei não. Sei não. Quando começa a se levantar, Léo, jovens de 13 anos, adolescente, e eles vão chegar para você e falar assim, eu estou queimando pelo Senhor, eu quero ir para Nordeste, África, e aí a gente precisa falar assim, Jesus, não me deixa cortar pela raiz o que está no coração desses jovens. Eu preciso entender o tempo, o modo, o propósito para ajudar eles a não perder o fogo. Eu estou aqui com alguns deles, já casei alguns, outros estão na via de casar, mas eu encontrei alguns chegaram adolescente. Carlinha está comigo, tem sei lá quantos anos, chegou com... Tem quantos anos? 26, chegou na comunidade com 14 anos. E eu falava assim, cara, sempre ensinei, eu sendo um cara integral desde 2014, estudem, façam uma faculdade, trabalhem, mas nunca deixem de amar o Senhor. É uma boa profissional, trabalha para uma menina, uma influência aí, uma das maiores, que tem muito dinheiro, e ela está trabalhando, amando ao Senhor, ansiando pelo dia da vinda dele. É isso que eu desejo, e isso é possível, e nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que vocês vão